A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o pastor Rodrigo Gomes, seja muito bem-vindo ao meu canal. Você está na ACAT, Academia Teológica e Ensinos, e hoje nós estamos aqui para estudar a lição de número 7 dos jovens, que tem como tema a realidade bíblica do casamento. Lições preciosas, principalmente para os jovens aí que estão querendo já noivar, casar. Muitos jovens estão namorando, né? Quem sabe você nem namora ainda, mas vai desejar namorar, noivar, casar. São lições preciosas que aprenderemos aqui neste estudo bíblico, nesse momento. Ore comigo para que a bênção desta lição venha para a tua vida. Santo Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, pedimos a tua bênção sobre esta aula. Abençoe cada filho teu e que os princípios da tua palavra se cumpram nas nossas vidas. Para a honra e glória do teu nome, como ministro do Evangelho, a bênção que a ti rogo, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá? Acompanhe comigo, lembrando que esses slides estão disponíveis na Catflix. Estamos ainda com o preço promocional, o link está lá no grupo do WhatsApp. Na descrição do vídeo você encontra ali o link da comunidade ACAT. Entra no grupo do WhatsApp e você vai encontrar o link promocional 12 vezes de R$ 29,91 para que você possa ser um assinante da Catflix e receber os slides dos jovens, dos adultos, também o curso básico de teologia, médio, bacharel em teologia, curso de oratória. É muito conteúdo que tem ali por um preço muito pequeno. Então não perca tempo, preço promocional está lá nos grupos do WhatsApp. Vamos comigo? Olha só, temos aqui o nosso texto principal, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Eu coloquei aqui uma balança de juízo num tribunal, porque isso aqui é uma sentença, é uma ordem. Tá? Existem as máximas de Deus. E aqui é uma máxima. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então tem que estar bem ciente que um dia haverá um julgamento se os homens não corresponderem com essa máxima. Nós temos o nosso resumo da lição. Casamento é uma bênção planejada por Deus para o homem e para a mulher. O casamento é uma instituição divina. Essa instituição que dá início à família, ela é divina. Por isso que nós temos que ter a máxima responsabilidade com o casamento. Não podemos desistir do casamento, abandonar o casamento, destruir o casamento, porque é uma instituição divina. Não é apenas uma realização pessoal. É uma instituição divina com propósitos eternos. Então, a partir do momento que você deseja constituir uma família, através da fase inicial que é o casamento, a união do cônjuge ou dos cônjuges, você tem que entender: eu agora faço parte de uma instituição que pertence a Deus. E Ele não deseja que essa instituição seja desfeita, destruída. Então nós vamos aprender aqui os princípios para esta instituição que é iniciada através do casamento. O casamento é uma bênção planejada, é o início de um grande projeto por Deus para o homem e para a mulher. Vem comigo? Nós temos aqui os objetivos da lição. Mostrar o que é o casamento dentro de uma perspectiva bíblica, tá? Porque tem muita visão errônea aí com os sentimentos dos seres humanos para satisfazer os seus belos prazeres ou o seu bel prazer, e eles entendem que a união de um homem e uma mulher pode ser de qualquer jeito. Nós vamos aprender como deve ser esta união de acordo com a Bíblia. 2. Saber como deve ser o tratamento entre o casal. E 3. Ressaltar algumas questões importantes no casamento. E também a gente vai ver que a questão tem jovens, tem irmãos que não sabem o que é bigamia, poligamia, concubinato. Eles não sabem. Vamos ver o que a Bíblia ensina sobre isso. Vem comigo? Leitura bíblica em classe, Marcos 10, 1 ao 9. Temos também a nossa introdução. Sabemos que o casamento é um projeto de Deus e por meio dele se dá início à principal instituição que existe na terra, a família. Então a família começa através do quê? Do casamento. Então é um projeto de Deus. Então, coisa linda essa imagem, né? Vamos lá? Primeira parte, o que é o casamento? Primeiro tópico,
uma definição. Letra A. A palavra casamento vem do latim casamentum e significa terreno com casa. Olha só que interessante, né? Aí já dá um leque de uma série de entendimento, né? Letra B. No mundo antigo, quando um homem estava preparado para deixar seu pai e sua mãe e se unir à sua mulher, eles estavam prontos a realizarem um casamento, que é o início da família. Então, quando Deus disse lá em Gênesis 2:24, deixará o homem seu pai e sua mãe. Para que um homem deixasse o pai e a mãe, ele tinha que ter já a sua casa, o seu terreno, o seu local de habitação. Por isso que, no latim, essa ideia de ter condições de deixar o pai e a mãe, ela vem desde Adão. E lá no latim, casamentum, terreno com casa. A pessoa já tinha condições de sair de casa, da casa do seu pai, da casa da sua mãe, porque ele já tinha sua casa, então ele iria se unir à sua esposa. Lembrando que deixará o homem, não o piá, não o menino. Tem que ter já maturidade espiritual, emocional, física e profissional. Tem que ter condições para sustentar uma família. Eu vejo muitos jovens aí, não, eu vou trazer a minha namorada para morar aqui dentro de casa, o pai vai deixar, a mãe vai deixar, e já vai dar muito problema, porque a Bíblia diz que é para deixar o homem, seu pai e sua mãe, e não para trazer a esposa para dentro de casa. Não que não tenha exceções, né? Por necessidade, algumas exceções, estou falando da regra. A regra, para que haja felicidade, então o jovem tem que fazer a coisa certa. Se prepara primeiro emocionalmente, adquire maturidade, se prepara profissionalmente, adquire estabilidade financeira e aí com condições ele vai poder ter um casamento e uma família feliz. Do contrário, se pular etapas vai dar muito problema. O casamento é uma aliança entre um homem e uma mulher perante Deus e a sociedade. Então não é só uma aliança entre o homem e a mulher. É uma aliança entre os dois perante Deus. E isso faz com que haja uma aliança com Deus também. Perante Deus, pastor, vamos ver pela Bíblia que Deus está presente. Tá? Então, e perante a sociedade também. Então, são muitas testemunhas que estão realizando esta aliança. Então aqui está um casal, provavelmente noivos, pensando em terem a sua casa, o seu lote, o seu terreno e a sua vida, para fazer de acordo com o que ensina a Bíblia. Deixará o homem seu pai e sua mãe. Casamento, terreno com casa. Vamos lá, 2. Deus e o casamento. Letra A e letra B. De acordo com a Bíblia, Deus projetou o casamento e é testemunha da união. Confere Gênesis 2:24, Mateus 19:6, Malaquias 2:14, principalmente Malaquias 2:14. O Senhor é testemunha. Ele mesmo se coloca junto da união para testemunhar aquilo que foi Ele que elaborou, o casamento, a união. Não é bom que o homem esteja só. Deus fez o casamento na criação de Eva. O primeiro casamento da história foi a criação de Eva e o Senhor lhe trouxe uma auxiliadora. Formou, criou uma auxiliadora e trouxe para Adão. Ali surgiu o primeiro casamento. Então Deus é que realizou isso, Deus estava presente e Deus está presente onde um homem ou uma mulher deseja se unir. Isso é um projeto de Deus. Um dos propósitos, são vários, né? Dos propósitos do casamento é que, quando o homem e a mulher amam e honram esse compromisso, ambos estão dando provas do quanto amam e honram a si próprios e a Deus. Um dos propósitos do casamento é fazer com que, à medida que o homem e a mulher honram e se amam um ao outro, honram um ao outro, Deus está observando e medindo o amor que estes têm a Deus e o seu propósito. Eu amo minha esposa. Eu estou dando prova que eu estou amando a Deus. Eu honro a minha esposa. Eu estou dando prova que eu estou honrando a Deus. Deus ele mede o nível do nosso amor,
da nossa honra, do exercício de honra, quando nós honramos o casamento, honramos o cônjuge. E aí, por que amamos o cônjuge e honramos? Só para agradar a Deus? Não, é lógico que existe a questão afetiva. A gente se atrai. Mas eu tenho consciência que é um projeto de Deus e eu quero agradar a Deus. Que a nossa vida está nas mãos de Deus. Nosso futuro, nosso destino, a eternidade está nas mãos de Deus. Então é lógico que nós temos que agradar a Deus. E quando alguém honra a esposa, honra o esposo, ama a esposa e ama o esposo, além de os dois estarem se beneficiando, estão dando provas do quanto estes também honram e amam a Deus. Então, um dos propósitos de amarem-se e honrarem-se é dar prova do quanto o casal e o ser humano honra e ama a Deus. Então, Deus e o casamento. Ele é testemunha e usa também o casamento como um parâmetro. Deixa eu ver se eles amam e honram um ao outro e também a mim. O casamento serve para que Deus tire muitas conclusões dos sentimentos dos seres humanos. Vamos lá? 3. Porque do contrário, deixa eu voltar aqui para você entender, do contrário, a pessoa que não ama o cônjuge, não ama Deus. Está ferindo um princípio sagrado do relacionamento. A pessoa não consegue se relacionar com quem vê, vai sentir amor e fidelidade no relacionamento com quem não vê? Lógico que não. A própria Bíblia fala sobre isso. Como eu posso dizer que eu amo a Deus que eu não vejo, se eu não amo o meu irmão que eu vejo? Então Deus usa o casamento para tirar várias conclusões e medir o amor que o homem e a mulher têm, não só por si próprio, mas, ou por ambos, mas também por Deus. 2. Vamos lá? Aliás, 3. A bênção de Deus para aqueles que se casam. Olha só, inúmeras são as bênçãos de Deus para aqueles que se casam, mas uma das mais especiais são os filhos. Lembra que eu falei? São vários os propósitos. Vimos lá que o primeiro propósito, Deus observar o amor e a honra que ambos sentem um pelo outro, mas também por Deus. Agora um segundo propósito especial, a geração de filhos. E Deus concedeu essa dádiva para o ser humano, e é por isso que, de todos os seres que existem no universo, o ser humano, de fato, é a imagem e semelhança de Deus, porque nem os anjos têm a capacidade de gerar vidas. Anjo não procria. Agora Deus deu isso para o ser humano. Olha que honra! Nós nos assemelhamos a Deus na capacidade de gerar vidas para a eternidade. Uma vez que uma vida é gerada, ela é eterna. Nunca deixará de existir. Eu costumo dizer, eterno todo ser humano é. A questão é onde ele passará a eternidade. Com Deus ou distante de Deus? Na condenação. Então o homem e a mulher têm essa honra elevadíssima de poder gerar vidas para a eternidade. Uma das grandes bênçãos para o casal, olha que linda essa imagem, né? Da esposa, o esposo, o enfoque aqui não é o esposo e a esposa, mas são as crianças, os filhos. Olha que lindo, o casal gerou filhos para a eternidade. Vai esses filhos produzir, confere lá Deuteronômio 28:11, Salmo 127:3, os filhos são bênçãos para Deus, bênçãos para o casal, bênçãos para a família, bênçãos para o reino. Através dos filhos virão bênçãos para todos. Os filhos são bênçãos, são presentes de Deus. Os filhos são herança, é um valor muito grande para o Senhor, porque através dos filhos muitas outras bênçãos são geradas. Então, é maravilhoso. Eu costumo dizer que se um casal desejar fazer um controle de natalidade, que não é pecado, tá? Não é pecado, fazer ali uma ligadura, né? Gerou, tem um filho, 2, por questões de planejamento familiar, poder aquisitivo, questões de saúde, a irmã fez uma ligadura, né? Ela fez uma cirurgia para não gerar, ou o homem fez vasectomia, isso não é pecado. Por um cuidado
de planejamento familiar, para não comprometer, inclusive, a vida espiritual, e isso pode comprometer até a salvação. Quando não há um planejamento familiar, a família não tem condições financeiras para ter dignidade, isso gera muitas tribulações, atrapalha até a vida espiritual, e as pessoas podem até perder a salvação, porque um abismo chama outro. Não tem planejamento familiar, não tem poder aquisitivo para ter dignidade, e não tem condições financeiras, estabilidade financeira, e aí muitos problemas, né? Os filhos podem cair nas drogas, na criminalidade. Então o casal, não, peraí, eu não posso ter muito filho. Vou ter um, vou ter dois. Nós vivemos num país de terceiro mundo, difícil, país, infelizmente, um dos mais corruptos do mundo. A distribuição de renda é uma vergonha, muito desigual. Então tem muita dificuldade. Se a pessoa tiver essa preocupação, o casal tiver essa preocupação, vou gerar 1, 2 filhos, vou fazer um controle aqui para ter um bom planejamento, para não correr riscos de problemas, não vai cometer pecado. Por que eu estou dizendo isso? Tem pessoas por aí, em outras religiões, seitas inclusive, que dizem que uma ligadura é pecado, uma vasectomia é pecado. Não é pecado. A Bíblia diz que teve homens que, por temor a Deus e por amor ao reino de Deus, se castraram, alteraram completamente a anatomia do corpo e não pecaram, não perderam a salvação por isso. Então, uma vasectomia é bem menor do que um castramento. Então, por uma questão de planejamento, não é pecado. Agora, tem que tomar muito cuidado que existe procedimento, principalmente nas mulheres, que é duvidoso, tá? A questão de alguns procedimentos aí para inibir a gestação pode ser ali perigoso e cometer aborto. Nem todo procedimento para impedir a gestação ele ocorre antes da fecundação. Tem que tomar muito cuidado, tá? Porque quando a semente fecundou no óvulo, já tem uma vida ali. E se fizer um procedimento científico, cirúrgico, para que dentro do óvulo essa semente seja eliminada, aí é aborto. Tem que tomar muito cuidado com o tipo de procedimento que vai ter. Agora, se fizer um procedimento científico antes da semente entrar no óvulo e fecundar, não tem problema nenhum. Tá? O planejamento familiar não é pecado. Agora, o que é pecado é a supressão. O que é a supressão, pastor Rodrigo? A supressão é a pessoa dizer assim, não, eu não quero ter filhos para não estragar meu corpo. Não quero ter filhos para não perder minha liberdade. Não quero ter filhos porque eu não quero ver ele chorando. Aí tem uma série de problemas emocionais e espirituais. Essa pessoa está contrariando um projeto de Deus. Deus uniu o homem e a mulher e um dos principais propósitos é a geração de filhos. A Bíblia tem até um texto polêmico na Bíblia, não vou entrar em detalhes aqui, mas a Bíblia diz que a mulher será salva gerando filhos. Então, não vou dizer que aquela que não gerar vai perder a salvação, por isso que eu te disse que é polêmico, não é nesse sentido. Não é nesse sentido. É que é uma bênção para a mulher, é um dos propósitos da criação da mulher é gerar filhos. Se ela tiver condições para isso, deve gerar filhos. Agora, exceto por condições justas, né? Situações justas, não pude ter filho ou não posso ter filho, situações justas, compreensível. Agora, o que não pode acontecer é o casal ter todas as condições físicas, emocionais, financeiras e vamos suprimir esse plano. Não queremos perder nossa liberdade, não queremos mudar a fisionomia do corpo, isso é pecado. Deus não quer isso, as pessoas estão com problemas espirituais. Então, gerar filhos é uma grande bênção. Vamos lá? 2, segunda parte. O tratamento entre o casal. Primeiro tópico. Na verdade, olha, guarde esses slides aqui, porque isso aqui dá até para dar uma palestra para casais. Esses slides é um grande estudo bíblico para casais. Então você que é professor aí, deseja na tua congregação, vou dar uma palestra para os casais. Esse conteúdo aqui é fantástico, extraordinário. Vamos lá? Aliança diante do altar. Letra A. O fato de a Bíblia registrar a presença do Senhor Jesus em um casamento significa que a aliança feita entre um homem e uma mulher é feita na presença de Deus. Por isso que Jesus
Deus encarnado, estava naquele casamento. Por quê? Porque é Deus mandando uma mensagem para todos os casais do mundo. Eu estou presente quando ocorre uma união. Então é lindo demais, né? A aliança diante do altar de Deus. O altar representa a presença de Deus. E a Bíblia prova que Deus está presente. Jesus estava presente. Então, todo casamento é feito diante de Deus, conforme João 2:2. Eu coloquei aqui a mão do esposo da esposa em cima da Bíblia, representando que estão diante de Deus. 2. O trato com a esposa. Cuidado, né? O relacionamento. Olha só. Das muitas coisas que o marido deve fazer para com sua esposa, destacamos 3. Primeiro, amar. Lembrando que é o mesmo amor que Deus sentiu. O amor tem o agapao, que é o desejo, e o agape, que é a prática. E o amor de Deus, ele é sacrificial. Deus amou e deu seu filho. O agapao, que é o sentimento, e o agape, que é a ação, é um amor sacrificial, que a pessoa está disposta a se sacrificar pelo outro. O mesmo amor tem que haver no coração do marido para com a esposa. Eu vou me sacrificar. Vou te dar um exemplo simples aqui. Por exemplo, eu tenho 30 anos de convivência com a minha esposa, 26 anos de casado. Temos 2 filhos maravilhosos, o Elias de 22 anos e o Gabriel vai fazer 18 anos. A minha esposa nunca levantou de madrugada para fazer mamar para a criança, para os filhos. Nunca. Eu não tinha coragem de deixar ela se levantar. Principalmente no período da dieta. Então, já o dia todo cuidando de uma criança, se desdobrando nos afazeres de casa, é muito difícil. E a criança até os 3 anos de idade tem que estar em cima. Senão é facinho para enfiar um dedo na tomada, cair de uma escada, se cortar, se machucar. Então a mãe, ela esgota, fica muito cansada cuidando de uma criança. A gente não tinha condições de ter uma babá, exceto com a família que tem, né? Dá uma aliviada para a mãe, mas não era o meu caso. Então, de madrugada, quando a criança, o Elias ou o Gabriel chorava, graças a Deus, o Elias é o mais velho, no primeiro mês, ele chorou toda noite. E aí eu não tinha coragem de a minha esposa levantar de madrugada e ir lá fazer. Não, fica tranquilo, amor, eu vou lá e faço mamar e tal, tranquilo. E a minha esposa, infelizmente, ela teve um problema de saúde e ela teve que tomar uma medicação e aí de ferro no leite ela não podia amamentar. Mais isso ainda. E aí, graças a Deus, os 2 têm saúde, não ocorreu nenhum problema de saúde, mas eu não deixava. Não, deixa que eu levanto, eu vou lá e faço mamar. Eu pegava o Elias, colocava no colo, dava mamar para ele e ela ficava descansando. Isso é amor sacrificial. Eu conheci um casal, infelizmente os 2 já faleceram, mas primeiro faleceu o esposo e um dia a esposa estava me contando, ela dizia assim, olha, quando eu ganhei a filha, né, tivemos a filha, ele dizia, olha, eu vou dormir em outro quarto, porque eu, sinceramente, eu preciso dormir, eu preciso descansar e se chorar ou coisa assim, atenda. Eu dizia, não, mas ele tinha condições, trabalhava de manhã muito cedo, ou trabalhava, não, era tranquilo, o horário dele bem tranquilo. Ele não queria mesmo era ajudar. Infelizmente não queria ajudar. Poxa, que pena, é lamentável, lamentável. O amor ágape, ele é sacrificial. Você percebe isso nas pequenas atitudes. Vai sair com a esposa na rua? Amor, fica pro lado de dentro aqui da calçada. Se vier um carro que atropelar nós 2, pega eu, não vai pegar você. Esse é o cuidado. Honrar. 1 Pedro 3:7. A honra é você jamais denegrir a imagem do cônjuge, jamais, nem com brincadeirinhas, nem na frente dos outros, expor os defeitos do cônjuge na frente dos outros, não. Sempre honrar e respeitar, tratar com dignidade. Por quê? Porque a imagem e semelhança de Deus é o companheiro, é a companheira que Deus trouxe para serem felizes, porque o homem e a mulher foram feitos para se completarem. Por isso que está escrito lá em 1 Coríntios 11:11. O homem não é sem a mulher e a mulher não é sem o homem. Os 2 se completam. O que falta em um é encontrado no outro e vice-versa.
Então deve honrar, sempre respeitar, tratar com gentileza, lembrando que gentileza gera gentileza. Essa honra aqui, ela aparece no trato, no diálogo. A principal característica da honra está no você saber se relacionar através do diálogo, com respeito. E isso aparece, sabe aonde? 70% do bom relacionamento. Eu tenho muitas coisas que eu falo com propriedade, irmãos. Além de eu ter experiência de vida, já estamos indo com 30 anos de relacionamento, eu dou muita palestra para casais, em vários estados do Brasil e fora do país. 70% do bom relacionamento está no tom da voz. O casal precisa se relacionar com um tom de voz brando. A Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor. Então eu que trabalho com terapia familiar, aconselhando famílias, aconselhando casais, faço terapias com casais. Aqui na minha cidade mesmo tem casais que, pastor, vem fazer uma terapia comigo, no nosso casamento. Então a gente senta, vai na casa, faz uma terapia com eles, faz um planejamento de comportamento, relacionamento, etc. Então a questão da honra, principalmente no diálogo, no tom da voz, tratando com respeito, com educação, com gentileza, pode ter certeza. Os cônjuges se sentirão honrados e o relacionamento vai muito bem. Proteger, conforme Gênesis 33, 1 ao 3, essa proteção aqui está bem relacionada ao amor ágape, de maneira que o cônjuge dá vida um pelo outro. Por exemplo, lembra de Jacó? Quando ele viu o irmão dele, poxa, o irmão dele era forte, tinha muitos servos, parecia até um exército. O que Jacó fez? Foi colocando os servos na frente e foi colocando todo mundo na frente. A esposa amada, Raquel, José, ele colocou por último, para proteger a quem ele amava. E ele, diz a Bíblia, ele foi lá e se colocou na frente e se humilhou na frente do seu irmão. Qual era o pensamento dele? Se o meu irmão querer me matar todo mundo, vai dar tempo pelo menos de Raquel e José fugir. Então eu me coloco na... E o que ele estava fazendo? Quando a Bíblia diz que ele coloca Raquel e José lá atrás e ele vai lá para frente para encontrar o seu irmão, ele está protegendo a esposa. Então isso é maravilhoso. O trato com a esposa, o marido que cumpre com esses deveres será bem-aventurado. É o que está lá em Salmo 128, 1 ao 6. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, cumprindo com os seus deveres. Vamos lá? 3. A mulher e o trato com o seu esposo. É uma via de mão dupla, né? Então, o relacionamento não é uma cobrança de tratamento. Não. É um devolver daquilo que se recebe, prazerosamente. Sabe, eu amo porque na verdade eu estou devolvendo o que eu recebo. Isso é maravilhoso. Então vamos lá, letra A e letra B. De acordo com a Bíblia, a mulher deve pedir sabedoria ao Senhor para se tornar uma mulher virtuosa e considerada. A Bíblia chega a dizer, a mulher sábia edifica sua casa. Então, se ela é sábia, de onde é que vem essa sabedoria? Vem do Senhor. Então, irmãs, primeiro, Senhor, dai-me sabedoria para que eu seja uma mulher virtuosa. Essa virtude diz respeito a você desejar fazer o bem para o outro, principalmente para o esposo. Confere Provérbios 31, do 10 ao 31, que você vai ver como que é uma mulher virtuosa no trato com o seu marido. Por isso eu coloquei aqui as mãos femininas sobre uma casa. Todo cuidado com o esposo, casa que representa a família, o esposo e os filhos. Todo cuidado com o esposo e com os filhos vem das mãos de uma mulher sábia. Então tem que ter esse cuidado, essa sabedoria. Nós estamos vivendo uma época difícil, irmãos. Por quê? Lá na Catflix tem a série Casais e tem ali uma palestra para casais. A mulher, ela é diferente do homem na questão emocional e lá eu explico o porquê. Então ela tem uma capacidade de raciocínio muito grande, ela é muito mais criativa, ela tem um poder de visão muito mais amplo e isso às vezes engana elas. Porque por ela ter uma capacidade de raciocínio maior que o homem, inclusive de diálogo e palavras, cientificamente provado, às vezes ela acha que ela está sempre certa naquilo que ela pensa.
Muitas mulheres pensam que estão sempre com a razão. E esse senso errôneo de achar que estão sempre com a razão faz com que elas desejem serem sempre só servida. Não, meu esposo tem que me servir. Não, meu esposo tem que me agradar. O meu esposo tem que, se ele fizer, aí a gente tá legal. Mas se ele não fizer, eu não vou tomar iniciativa para fazer nada. Porque eu estou sempre certa. Tem muita mulher que pensa dessa forma. Ele que tem que me agradar. Ele. E aí os casamentos estão sendo minados. Isso não pode acontecer. Não precisa um pedir ou receber. Nós temos que ter voluntariedade de querer oferecer. Eu vou oferecer carinho, eu vou oferecer amor, eu vou oferecer gentileza, eu vou agradar, eu vou surpreender. E aí eu vou receber naturalmente em troca. Sabe, irmão, nós estamos vivendo uma época difícil e tem mulheres, lamentavelmente, que pensam dessa forma. Não, só faço se ele me fizer. Se não, não vou fazer nada. Não pode ser assim. Tem que sair na frente, tem que tomar iniciativa, tem que fazer. A mulher sábia ajuda o marido a prosperar diante do Senhor e a fazer com que os filhos cresçam com saúde e proteção. A Bíblia diz que a mulher, lá em Salmo 128:3, ela é como uma videira frutífera. O que é uma videira frutífera? Ela dá sustento, ela dá alegria, ela dá lucro para todos que estão em sua volta. A mulher, sabe, ela ajuda o marido a prosperar. Ela se preocupa, não vou deixar toda a carga de responsabilidade do sustento dessa família nas costas do homem. E é por isso que tem homens, às vezes, que não são tão cavalheiros, tão gentis, não se sentem tão motivados para fazer um galanteio, porque a carga toda de responsabilidade está sobre ele. Todos os compromissos estão sobre ele. E isso pode atrapalhar também. Então a mulher, ela é auxiliadora. O homem tem que se sentir segura. Poxa, minha esposa, ela me ajuda em tudo. Não estou dizendo que a mulher às vezes seja obrigada a trabalhar. Também tem a mulher que tem a esposa que é doméstica, é dona do lar. Mas cuide do lar com responsabilidade. Poxa, eu vou ajudar o meu esposo a cuidar da casa, cuidar dos filhos. Quando ele chegar, está tudo ok, está tudo pronto. É ruim o marido chegar em casa do serviço e está tudo por fazer. Tudo por fazer. Eu já vi casais se separarem por causa disso. Nenhuma roupa lavada, nenhuma... Cadê a comida? Estou com fome. Não tem. Onde é que estava? Estava passeando, zanzando, para lá e para cá. Tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado. A mulher virtuosa, ela ajuda, ela é responsável, ela tem um compromisso de ajudar o esposo, cuidar dos filhos, da casa. E parabéns às mulheres que têm uma carga dobrada de responsabilidade, porque mantém a casa em ordem, mantém os filhos tudo cuidado, tudo certinho, e ainda tem um compromisso secular, trabalho num comércio, numa empresa, trabalho fora. Não são domésticas, do lar, né? Trabalho fora, tem suas profissões. Hoje nós estamos aí na pós-modernidade, tem muitas oportunidades para todos, então as mulheres também têm várias profissões que elas estão executando na sociedade. Então tem mulher com uma carga de responsabilidade dobrada e são dignas de respeito porque elas cumprem com excelência. Tanto as responsabilidades no comércio, na indústria, em suas profissões, como também dentro de casa. Isso é maravilhoso, tem que louvar a Deus pela vida da mulher virtuosa. Mas temos exceções, a grande maioria estão de parabéns, mas tem muitas exceções aí de mulheres que são, infelizmente, descuidadas com o cuidado que tem que ter com o esposo, com os filhos, com a casa, com suas responsabilidades. Tem que tomar muito cuidado. Eu não estou aqui para julgar A ou B e depreciar a categoria, etc., de forma alguma. Mas tem que ter cuidado, porque nós temos aí muitas estatísticas reais. Eu trabalho com família já há 25 anos. Eu vi vários homens irresponsáveis, mas vi também muitas mulheres irresponsáveis. Tem que tomar muito cuidado. A mulher tem compromissos para com Deus e para com a sua família, principalmente com o seu esposo. Vamos para frente? Outras questões sobre o casamento. A morte encerra o casamento. O que significa isso? Que tem um homem aqui olhando para uma lápide, né? É um viúvo, né? Letra A. Somente a morte pode separar um casal. E quando isso acontece, o cônjuge viúvo pode se casar novamente
desde que seja com uma pessoa que também teme e serve a Deus. Então, o casamento é uma instituição divina, ninguém tem o direito de separar. E a única situação que é permitida a separação é a morte. Então, se ocorrer isso, de um cônjuge ficar viúvo ou viúva, no Senhor ele pode contrair um novo casamento. Confere 2 Coríntios 6 e 14, Provérbios 31 e 32. O divórcio. O divórcio é uma lei criada pelos homens. Marcos 10, 5 e 9. Apesar do divórcio ser uma lei humana, ele foi permitido pelo Senhor Jesus em casos de adultério, conforme Mateus 19 e 9. Então, Senhor, Moisés deu carta de divórcio. Ele fez isso pela dureza do coração do homem. Então, uma lei criada por causa da dureza do coração do homem. Jesus disse, no princípio não era assim. Então, o divórcio é uma lei criada pelos homens. A vontade de Deus não é que ocorra divórcio, exceto o Senhor Jesus deixou aqui o divórcio como uma permissão em relação ao cônjuge inocente, que é vítima de uma traição, vítima de um adultério. O cônjuge inocente tem o direito, porque Deus não chamou para escravidão. Então, o cônjuge não vai ficar ali debaixo de um jugo, de um casamento infiel, de humilhação, sendo que o cônjuge fica sempre com infidelidade, traições e adultério. Não, o cônjuge inocente tem a liberdade de pedir o divórcio e casar novamente no Senhor. É o que a Bíblia ensina. Porém, o divórcio, todo divórcio é resultado de uma tragédia. Então, que ninguém deseje o divórcio. Vamos olhar para as bênçãos da união. A Bíblia oferece, lá no curso, na série Casais, eu coloco lá o tema da palestra, é um casamento feliz. A Bíblia oferece um casamento feliz? Sim. A Bíblia oferece condições para ter um casamento feliz? Sim. O Evangelho, o Reino de Deus, oferece todas as condições. É possível ter um casamento feliz? Sim. Essa é a proposta do Evangelho, um casamento feliz. Deus não vai exigir do ser humano algo que o próprio Deus não dê condições de conseguir fazer. Então, é possível um casamento feliz? Totalmente. Vamos lá? É só esperar, buscar em Deus as condições, né? Em Deus e na Bíblia. Morar juntos. Quando um casal decide morar junto, sem a bênção do matrimônio, está cometendo pecado, pois isso é visto como um ato de fornicação. Por isso que a Bíblia diz, 1 Coríntios 6, 18, também 7, 9, é melhor casado que viver abrasado, ardendo em desejos carnais. Por quê? Porque sem a bênção do matrimônio, sem a união estabelecida, é fornicação. É relacionamento sexual irresponsável, sem compromisso, isso é pecado. Então, nem pensar, aqui ó, os dois estão querendo morar junto ali e tal, mas não são casados. Não faço isso que é errado. Aos olhos de Deus, é o pecado de fornicação. 4. Bigamia, poligamia e o concubinato. A bigamia, aqui eu transcrevi da lição, porque ficou muito bom esse argumento. Então é necessário reforçar mesmo. A bigamia é um ato de se ter um novo matrimônio sem que o anterior tenha sido encerrado legalmente. Então, se houve uma separação, um divórcio e não foi encerrado e o camarada quer outra esposa, etc e tal, entrou num relacionamento de bigamia. Duas mulheres. Isso é errado, de forma alguma. Já é errado divorciar, né? Porque o divórcio é uma tragédia. E aí a pessoa está casada no papel e vai lá casa de novo. É uma bigamia. A poligamia é quando uma pessoa tem mais de um cônjuge ao mesmo tempo. Ou seja, tem 2 esposas, tem 3 esposas. Aqui no Brasil nós temos aí o falecido Mr. Catra, né? Quem ouviu falar? Diz que tinha lá 5, 6 esposas, nem sei a quantidade. E aí está virando moda, muitas famílias querem viver dessa forma. É poligamia. Pecado, bigamia, pecado, poligamia, pecado. Pecado de morte, pastor Rodrigo? De morte. Deus condena isso. Deus condena isso. Haverá um resultado, uma consequência eterna. O concubinato nos tempos bíblicos se concretizava quando mulheres eram compradas, raptadas, ou mesmo quando se tornavam prisioneiras de guerra e eram obrigadas a se tornar esposas de um homem já casado. Existe hoje um concubinato no Brasil,
certa situação, a lição detalha. Mas o concubinato significava o marido ele já era casado, tinha uma outra mulher que ele pegava para também ter relações com ela e dizer que era ela mulher dele também. A concubina, né? Então, os reis do Antigo Testamento tinham suas esposas e as concubinas. E isso não agrada a Deus, nunca foi. Guarde essa frase. O fato de a sociedade permitir não significa Deus aprovar. Então, concubinato, concubinas, bigamia, poligamia, sociedade aceita. Tudo bem. Deus não aprova. Então não se engane. B. Todos esses modelos de relacionamento são reprovados por Deus, pois o casamento deve ser monogâmico, heterossexual, homem e mulher, e com a bênção de Deus, conforme Gênesis 2:24. Deixará, eu estou presente, e vão se unir e tem a minha bênção. Essa união é um compromisso indissolúvel. Tá? Diante de Deus tem todas as condições, sinceramente, irmãos. É possível? É possível sim. A Bíblia é clara. É isso que o Evangelho oferece. Um relacionamento feliz. Ah, pastor Rodrigo, mas qual casal que não tem um choque de opinião, um conflito de ideias? Isso é comum, isso é normal. Porque são duas pessoas que pensam diferentes mesmo. O homem e a mulher não são iguais. Eles podem concordar em muitas coisas, mas pensam diferentes. As digitais são diferentes, morando debaixo de um mesmo teto. Eu sempre costumo dizer que não existe fogão que não saia fumaça e nem panela que não queime arroz. Só não precisa pôr fogo na casa. Com diálogo, com temperança, com o fruto do Espírito, com a sabedoria de Deus, o amor, o respeito, a honra, com certeza o relacionamento, sim senhores, é e será feliz. Tá? Para quem já vive, para quem não casou ainda, vai ser. É isso que a Bíblia oferece. Um casamento feliz. E a nossa conclusão? O casamento realizado de acordo com os princípios da palavra de Deus, com certeza será feliz. É isso que o Evangelho oferece. É essa condição que o Espírito Santo dá para o cônjuge, o homem e a mulher, para que o casamento seja feliz e verdadeiramente eles possam estar servindo a Deus com alegria. E nós chegamos ao final da nossa lição de número 7, que é uma palestra para casais, um grande estudo bíblico para a família. E você pode compartilhar, divulgue essa lição, tá? E faça isso com alegria. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a tua vida, o teu casamento, tua família. E para você que é professor, né? Poxa, entendi bem essa lição, vai ser maravilhosa, vou ensinar para os jovens. Vai, faça uma campanha aí, manda no WhatsApp. Jovens, vocês não podem perder a lição de 7. Um ensinamento para a vida, para o destino eterno de vocês. Então, baixe os slides, dê uma aula com excelência e colhe os frutos dessa dinâmica, dessa didática de ensinar com um material bem explicado e ter um entendimento bem correto das doutrinas bíblicas. Vamos orar para que Deus abençoe você, tua família, teu casamento e também o teu ministério. Santo Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, pedimos que as bênçãos desta lição, desta palavra, estejam repousando agora sobre os teus filhos. Abençoe, Pai, os jovens, para que eles recebam sabedoria para formarem uma família, para casarem na tua vontade e serem felizes. Abençoe os casais, abençoe os jovens casais, dê a eles entendimento, para que eles possam se aperfeiçoar, tanto no relacionamento como diante de ti. Abençoe os lares, as famílias, os filhos, abençoe os professores, abençoe os alunos da escola dominical e que em tudo o teu nome seja glorificado. Para a honra e glória de Deus Pai, a bênção que eu te rogo, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome posse desta bênção, compartilhe essa lição, deixe o like positivo, ajude a divulgar a lição dos jovens. Eu percebo que o número de visualização é bem pequeno. Nós estamos indo aí para quase 30 mil inscritos no nosso canal. Acho que está indo para 26 mil inscritos. E tem ali umas 1000 visualizações, a lição dos jovens. Ajude a divulgar. São lições, sou sincero te dizer, estudos tremendos, essas lições dos jovens. Então ajude a divulgar, vai na igreja, olha irmãos, entra no canal lá, se inscreva, pegue estudo bíblico para os jovens, para a família, é tremendo.
e Deus vai te abençoar. Forte abraço, fique na paz. Amém.